Olá, no programa de hoje, o PL antifacção e os desafios da segurança pública no país. O avanço e a ramificação crescentes dos grupos criminosos no Brasil, com suas consequências para territórios e comunidades, impulsionam um debate nacional sobre novas estratégias de contenção. Os indicativos deixados por mega-operações recentes, as percepções populares, as apostas de governos estaduais e da gestão federal, e ainda o que pode vir pela frente na discussão em curso no Congresso e no ano eleitoral. Eu converso com o professor da PUC-Minas, sociólogo e especialista em segurança pública, Luiz Flávio Sapori. Obrigado por voltar ao programa. Muito obrigado pelo convite, é um prazer participar do programa. Professor Sapori, o PL antifacção aprovado na Câmara foi enviado pelo governo Lula no fim de outubro e teve uma tramitação acelerada após aquela mega operação policial que matou 121 pessoas no Rio. Foi modificado 5 vezes pelo relator Guilherme Derrite, antes de ser avalizado por ampla maioria de deputados. Qual sua impressão sobre o escopo geral do texto até o momento, que classifica aí as organizações criminosas ultraviolentas, como aquelas voltadas ali ao domínio social estruturado de territórios e também aumenta punições? Bom, a última versão do deputado Derrite, que foi aprovada na Câmara dos Deputados, me parece a melhor de todas, corrigiu todos os erros e erros crassos que ele cometeu nas versões anteriores. Devemos reconhecer que o deputado Derrite corrigiu o projeto de lei à força, porque a primeira versão, as 2 primeiras versões dele eram trágicas do ponto de vista de segurança pública. Ele simplesmente estava retirando a Polícia Federal das atribuições de investigação crime organizado. Então ele foi obrigado a voltar atrás, não porque ele se convenceu, mas porque a pressão política foi grande, a pressão de vários setores da sociedade civil, de especialistas policiais, até que essa última versão, aprovada pela Câmara dos Deputados, me parece uma versão bastante razoável, me parece a melhor de todas, no sentido de que ela mantém as prerrogativas da Polícia Federal na investigação do crime organizado, tem a vantagem de inserir artigos que incentivam a formação de forças-tarefas com as forças policiais estaduais, federais, Ministério Público, Receita Federal, para enfrentar o crime organizado. Isso me parece um grande avanço. Isso não estava presente nas versões anteriores. Cria mecanismos, eu diria, relativamente ágeis para apreensão de bens, de criminosos envolvidos nesse tipo de criminalidade organizada, uma apreensão rápida mediante decisão judicial, sem que você tenha a sentença transitada em julgado. Você cria mecanismos que favorecem a investigação através da infiltração de policiais. Na verdade, elementos que já estavam no projeto antifacção do governo federal. Então ele conseguiu manter o que havia de bom, manteve o endurecimento das penas, o que era inevitável dentro do viés penalista dele, mas de maneira geral eu diria que esse projeto de lei tem grandes chances de ser, com alguns ajustes, ser devidamente aprovado no Senado, e o que é minha maior esperança é que ele se torne um ponto de consenso nacional no enfrentamento ao crime organizado. Esse consenso ainda não veio, tanto que o governo Lula orientou ali votação contrária ao projeto. Na sua avaliação, o que foi mais determinante para esse posicionamento do Planalto? O governo federal tem criticado alguns aspectos que me parecem, alguns corretos, outros nem tanto. O que me parece correto no argumento do governo federal é que o projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados cria uma nova tipificação criminal, que chama organização criminosa ultraviolenta, como a parte da lei de organizações criminosas. O Brasil tem uma lei já federal de 2013 que define o que é organização criminosa. Essa lei está defasada, ela é inadequada para a realidade. O que se espera e o que deveria acontecer, e aí o governo federal tem razão, era você melhorar a lei de 2013, criando uma categoria, uma qualificadora de organizações criminosas, que não precisa ser chamada de ultraviolentas, mas organizações criminosas que fazem o domínio territorial, que ficam extorquindo moradores, que usam armas das Forças Armadas. E nada disso estava previsto na lei de 2013. Então você cria um artigo, tipifica, aumenta a pena,
dificulta a progressão de regime. Isso tudo poderia ser feito apenas mudando a lei de 2013. O DERRIT e a Câmara dos Deputados preferiu criar uma outra legislação, que eles estão chamando de marco legal, né, de enfrentamento ao crime organizado. Me parece isso desnecessário. Isso pode criar sobreposições de crimes. Eu não tenho certeza que isso não pode ter implicações constitucionais. São alguns dos pontos para o Senado tentar ajustar. Eu acho que isso é facilmente ajustável, né? Basta colocar na lei de 2013 essas categorias, essas penalidades envolvendo esse tipo de organização criminosa mais sofisticada, mais violenta. Não precisa qualificá-la de ultraviolenta, isso é bem demagógico. Mantém as penas, né, já aprovadas, mantém a dificuldade de progressão de regime, mantém todas as prerrogativas de apreensão de bens. É simples, né? E os outros argumentos, como se a Polícia Federal estivesse perdendo dinheiro. Não, eu li o projeto de lei aprovado, não me parece. Os recursos apreendidos vão ser destinados a fundos estaduais de segurança pública, me parece muito bom, e ao Fundo Nacional de Segurança Pública. A Polícia Federal, ela depende também do Fundo Nacional de Segurança Pública. O dinheiro, efetivamente, que a Polícia Federal recebia de apreensão de bens nos últimos anos, não chegava a 50 milhões de reais por ano. O orçamento da Polícia Federal no Brasil é de em torno de 10 bilhões por ano. Ou seja, esse argumento não se sustenta. Não se sustenta, então não me parece decisivo. E, na verdade, também a Receita Federal não foi excluída. Tem lá um artigo dizendo claramente: Ministério Público, instâncias governamentais da Receita, do COAF, podem compor forças-tarefas para enfrentar o crime organizado. Eu acho que nós temos elementos para um consenso entre governo e oposição. O perfil do Senado, que é um pouco diferente da Câmara, pode ajudar nessa discussão? Eu acredito muito nisso. O senador Alessandro Vieira, né, que está, né, fazendo a relatoria, né, do projeto de lei, ele já está atento a tudo isso, ele conhece do assunto, ele é sensato politicamente. Eu acredito que ele não vai estar, né, submetido ao viés, seja da oposição ou do governo, porque o debate ideológico contaminou muito este projeto de lei na Câmara dos Deputados, Marco. O projeto de lei do DERRIT, em algum momento, virou... Eu qualifiquei isso num artigo recente no Estado de São Paulo, de um Frankenstein normativo, cheio de puxadinhos. O projeto estava horroroso, sem coerência. Aliás, isso permanece. A técnica jurídica é muito ruim. Tudo isso tem que ser corrigido. A colocação de certos artigos, certos parágrafos, há incoerências. Ele está mudando muitas legislações ao mesmo tempo. Isso tudo, eu acredito que o Senado vai resolver. É uma questão aí técnica, né? de redação de documento, redação de um arcabouço legal. Isso vai ser resolvido. E mais do que isso, o caráter sensato, né? Eu já diria de centro, do ponto de vista político ideológico, não é do Alessandro, do senador, pode buscar o consenso. Eu acho que a palavra de chave hoje no Brasil é consenso. Nem direita, nem esquerda tem que fazer uma queda de braço. A discussão da segurança pública no Brasil, cada vez mais, tem que se basear em técnicas, em evidências científicas. Falando em embate ideológico, a oposição tentou, sem sucesso, incluir no texto, professor, a equiparação das facções criminosas a grupos terroristas. É uma bandeira que esse grupo tem abraçado aí em narrativas diversas. Quais impactos a aprovação de algo nessa linha, eventual aprovação, poderia trazer? Isso é um erro grosseiro, tecnicamente ineficaz. Uma proposta como essa é meramente demagógica, populista. Isso é uma mera tentativa de dar satisfação, anseio de vingança, né, contra o crime que permeia a população brasileira, porque qualificar crime organizado como terrorista é um erro sob diversos pontos de vista. Primeiro, uma facção como o Comando Vermelho e o PCC, eles não querem destruir o Estado. Eles não têm viés ideológico, como teve o Estado Islâmico, como teve e tem ainda algumas guerrilhas colombianas ou mesmo mexicanas, né, que têm uma proposta ideológica clara de ocupar o aparato estatal para seus fins ideológicos. Comando Vermelho, PCC e milícias não são assim. O crime organizado vive do interstício, da corrupção do Estado. É óbvio que o crime organizado, muitas vezes, ele adota táticas terroristas. Por exemplo, mataram
um delegado em São Paulo há pouco tempo. Ameaçaram o promotor Gaquia, né, que está investigando o crime organizado. Isso é tática de terrorista, mas tática. Isso ser resolvido com uma penalidade dura, severa, como está previsto agora no projeto antifacção. Então você não precisa lidar com o crime organizado com severidade e com maior robustez e maior poder repressivo do Estado, criando a categoria terrorismo. Né? Em segundo lugar, se fizermos isso, o governo, a legislação, o Congresso estaria abrindo brecha para eventuais intervenções de forças armadas norte-americanas aqui, né? Considerando que as forças armadas norte-americanas e o governo americano tem uma legislação que autoriza a intervenção do seu exército, da sua marinha, da sua aeronáutica, em países onde grupos terroristas estão alojados e que ameaçam a sua integridade interna. Algumas ofensivas recentes de Trump, inclusive na América Latina. Estamos assistindo a isso. Então, acreditar que o exército americano seja capaz de enfrentar o PCC, o Comando Vermelho, eu tenho que me conter, Marco, para não ficar rindo. Isso é pilério. Isso é de uma insensatez atroz. Você não lida com o crime organizado com uma tática de guerra. O crime organizado você enfrenta com inteligência, com informações, com cooperação. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal, Ministério Público, polícias estaduais. E, ao mesmo tempo, você tem que tirar o domínio territorial deles. Você não pode deixar eles definirem a vida dos moradores. Você faz isso com planejamento de ocupação de território. Isso é coisa nossa de segurança pública. Crime organizado não é um problema de segurança nacional, é um problema de segurança pública. Disputas de protagonismo, né, entre o governo Lula e governadores de oposição têm efeitos negativos para as políticas públicas de segurança? Qual a impressão do senhor? Muitos problemas. Na verdade, isso vem desde o período da redemocratização. É triste diagnosticar isso, Marco, mas nós estamos completando agora 35, 36 anos de democracia. Nós não fomos capazes, nessas 3 décadas e meia, de pensar um plano de segurança pública consensual entre oposição e governo. Sempre oscilamos entre uma visão de esquerda de que o problema do crime é social, que o criminoso é vítima da sociedade, que é um erro, e oscilamos agora de uma visão extrema-direita que diz que o criminoso é uma doença, uma patologia que tem que ser exterminado sumariamente, como aconteceu no Rio. Essas duas visões polarizadas, elas estão permeando o debate brasileiro há 35 anos. Aí a gente fica oscilando de um lado e de outro. E não encontramos um conjunto de ações minimamente consensuais que possam lidar com o problema do ponto de vista da repressão. O crime tem que ser reprimido. Criminoso bom é criminoso preso, não é criminoso solto. Mas, ao mesmo tempo, você tem que fazer prevenção social. Você tem que evitar que o adolescente da periferia seja cooptado pelo tráfico. Você tem que evitar que a prisão seja uma instância de recrutamento do crime organizado. Percebe, Marco? É simples, você vai me dizer, mas não é conciliável? É. Por que nunca fizemos isso? Porque o viés ideológico da esquerda e da direita, nesse período, não se permite conversar. Nunca sentaram para tentar chegar a um acordo mínimo. As dificuldades que a gente está vendo nas negociações nesse PL antifacção, e mais esse contexto que o senhor traz aí histórico, o que isso indica aí de perspectivas para a PEC da segurança pública, que é, nesse momento, a principal aposta do governo Lula, né, na seara legislativa para dar conta desse problema? Eu vou ser mais otimista agora, né? Agora eu tenho sido muito crítico, né? Vamos dar mais esperança para quem está nos assistindo. Nós temos uma grande oportunidade histórica. A gente chama isso nas ciências sociais, Marco, de janela de oportunidade. É uma expressão simples, mas diz tudo. O que é isso? É um momento onde a sociedade está toda mobilizada em torno do tema da segurança. Está todo mundo preocupado. A população há muito tempo, a imprensa, os políticos, todo mundo está sendo obrigado a se mexer. Nós saímos da acomodação. Num momento como esse, é hora de fazer mudanças reais e drásticas para melhorar as coisas. Temos, então, 2 oportunidades para isso. O PL da antifacção, que está agora no Senado, com os devidos ajustes que poderão ser feitos, poderemos ter uma lei consensual, boa, não perfeita. A lei vai ser adequada para enfrentar o crime organizado no Brasil. Estou acreditando que
o senador Alessandro Vieira vai conseguir fazer isso, né? Vai conseguir pôr as partes na mesa. E se aprovarmos também a PEC da segurança pública, vai ser muito útil, porque ela cria na Constituição o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP. Ali, com isso aprovado, o governo federal, governos estaduais e municipais vão ter que sentar na mesma mesa para definir o Plano Nacional de Segurança Pública, de forma consensual. Então, se as duas coisas forem aprovadas, imagina, nós teríamos, a partir de 2026, a gente chama um arranjo institucional favorável para, finalmente, criar cooperação entre entes federados, para criar cooperação e articulação entre polícias, Ministério Público, Receita Federal, para que todo mundo trabalhando junto, a gente possa enfrentar o crime organizado dentro de vários aspectos, quais sejam. Temos que diminuir o poderio econômico dele, temos que diminuir o poderio bélico de armamento deles e temos que diminuir o poderio de domínio territorial. Essas são as 3 prioridades. Dá para fazer isso se a gente tiver bom senso, se as autoridades em Brasília tiverem os governadores da situação da oposição, principalmente os governadores da oposição, governador Zema, governador Caiado, né, o governador Cláudio Castro do Rio. Nesse momento, se eles ficarem pensando só na eleição presidencial de 2026, Marco, aí nada disso vai acontecer. Pois é, um desses nomes, o governador de Minas, Romeu Zema, foi inclusive a El Salvador, assim como outros nomes da direita brasileira já fizeram também recentemente, e fazem elogios lá à política de repressão extrema lá do presidente Bukele, né, um ditador que conseguiu, né, lá abaixar os índices de criminalidade históricos daquele país, mas que é acusado de diversas violações de direitos humanos. El Salvador pode ser exemplo para o Brasil em alguma medida? Claro que não. O problema da segurança pública de El Salvador, um país pequeno, para começar uma população muito inferior à brasileira. O tipo de criminalidade que eles sofrem lá é uma criminalidade de algumas gangues, historicamente, que dominam territórios. O tráfico de drogas, o crime organizado em El Salvador não é um problema tão grave como aqui. Boa parte da cocaína que vai para os Estados Unidos e para o México não passa por El Salvador, passa muito mais pelo Panamá. Então, o El Salvador, o problema das gangues territoriais são mais facilmente resolvidas. E o Bukele não tem modelo. Construir prisão para 40 mil vagas, isso é um nonsense completo. Isso é inadministrável, além de ser caríssimo. Então, El Salvador não é modelo pelo Brasil, porque a realidade do crime do Brasil é diferente. O problema do crime organizado aqui é muito mais grave. A diversidade de manifestações criminosas no Brasil é muito maior do que em Salvador. Por isso que a ida do governador Zema para El Salvador, aliás, o deputado Nicolas Ferreira também esteve lá, né? É triste. Eu fico muito triste, como técnico estudioso, como ex-secretário de Segurança de Minas, ver um governador de estado achando que pode se inspirar num modelo que não funciona bem, que não é adequado à realidade. Aliás, se eu pudesse dar um conselho ao governador de Minas Gerais, viaje menos e cuide mais de Minas Gerais. A segurança pública em Minas Gerais está perdendo qualidade, a situação do crime organizado em Minas Gerais está piorando a olhos vistos e o nosso governador viajando pelo mundo fazendo campanha política. A situação do crime organizado, das facções na região metropolitana pioraram muito nos últimos 5 anos. Quais exemplos você pode nos dar dessa situação em Minas Gerais, dessa crescente ocupação de espaços pelo crime organizado? O PCC já está em Minas Gerais desde o início dos anos 2010, mais ou menos, né? Na região do Triângulo Mineiro. Já está consolidado lá, muito forte. O Comando Vermelho, historicamente, sempre esteve muito presente na região de Juiz de Fora e adjacências. Nos últimos 10 anos, o Comando Vermelho se estendeu para a região do Vale do Rio Doce e do Rio Mucuri. O problema em Teófilo Otoni, o problema em Governador Valadares é grave. O norte de Minas, hoje, na região de Montes Claros, nós temos problemas tanto de PCC quanto de Comando Vermelho. A região metropolitana é o que mais piorou nos últimos 5 anos. Tanto Belo Horizonte, Contagem, Betim, nós temos Esmeraldas, Ribeirão das Neves, nós estamos com um problema grave com a entrada crescente do Comando Vermelho, do PCC e do 3º Comando Puro.
A situação da capital, os homicídios voltaram a crescer em Belo Horizonte nos últimos 4 anos. Depois de 6 anos de queda, nós estamos num crescimento acelerado, porque o conflito de disputas territoriais entre facções cresceu no Morro das Pedras, no Taquaril, né? Cresceu na região do Cabana, comunidades em outras comunidades, em Ribeirão das Neves, em Contagem, em Betim. Isso é nítido. E não há nenhuma ação clara do governo estadual, não há nada que sinalize por parte da Secretaria de Estado de Segurança Pública para enfrentar o problema. Eles estão fazendo o que eu sempre chamei do gerenciamento de crise, sendo reativos, enxugando gelo. Minas perdeu o que sempre construiu, e foi exemplo para o Brasil durante muito tempo, a capacidade proativa de inteligência e integração de se antecipar ao crime organizado. Perdemos isso nos últimos 5 anos. Olhando para a cena nacional, há regiões do país em que essa realidade de avanço do crime organizado preocupe mais? A região da Amazônia hoje merece uma atenção muito, muito especial. O problema da Amazônia hoje não é só um problema ecológico, ambiental. O problema da Amazônia hoje é de grande dominância territorial do Comando Vermelho e o PCC estão disputando o que a gente chama da Rota dos Solimões. O que é isso? A cocaína produzida na Colômbia, no Peru e na Bolívia, ela está sendo traficada para a Europa e África pelo Brasil. O Brasil se tornou um grande polo logístico do tráfico internacional da cocaína nos últimos 10 anos. Isso vem da tríplice fronteira com Paraguai e Argentina, vai para Paraná e São Paulo, e vem pela Rota dos Solimões. Significa que as facções do tráfico nas cidades do Amapá, do Acre, do Amazonas, em Manaus, do Pará, em Rondônia, Roraima, à medida que a cocaína ela vai sendo transportada, você precisa de apoio logístico dos grupos traficantes locais para darem suporte a esse transporte. Além do que, a droga é muito distribuída ali na região, para chegar em portos e aeroportos do norte e nordeste do Brasil. Isso gera muito dinheiro. Isso gera poderio econômico, poderio político. Isso cresceu nos últimos 10 anos. Já há evidências de que mais da metade das cidades da Amazônia brasileira já tem presença e dominância ou do Comando Vermelho ou do PCC. É um problema muito grave. Desarticulação entre diferentes polícias é um problema estadual e nacional? Há quanto tempo a gente não fala de desintegração, desarticulação da Polícia Militar e da Civil, das polícias estaduais com a Polícia Federal, né, com o Ministério Público. Isso é um problema crônico no Brasil. Eu sempre qualifiquei isso como um sistema frouxamente articulado, um sistema corporativo, vive mais competindo entre si pelos seus interesses corporativos do que ajudando-se, cooperando, articulando para lidar com a criminalidade. Em Minas, inclusive. Minas sempre foi. A coisa melhorou durante um tempo, você ainda tem algumas instâncias de cooperação, você tem boas experiências, como o GAECO, que envolve o Ministério Público e a Polícia Militar, funciona relativamente bem. Você tem a FICO, que é a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, a Polícia Federal e a Polícia Civil. Mas perceba bem, você tem GAECO de um lado, FICO do outro. Minha pergunta, por que tem que ter 2 forças-tarefas para enfrentar o mesmo problema? Por que elas não estão articuladas? Por que a gente não tem uma articulação nacional das forças-tarefas para enfrentar o crime organizado? Por que não criar uma autoridade nacional de enfrentamento ao crime organizado que articule todos esses esforços estaduais? Perguntas que eu faço que os políticos não conseguem responder. Não exige dinheiro, não precisa mudar a Constituição. Nós estamos falando de quê, Marco? Integração, cooperação, básico. Isso aí é arroz com feijão. Um ranking de gastos per capita por estado com segurança pública, professor Sapori, que foi divulgado, mostra que os administrados pela direita são 7 dos 10 primeiros colocados nessa categoria. Mais dinheiro garante necessariamente resultados efetivos? Não, claro que não há dúvida que não. O dinheiro vai depender de como é que você vai gastá-lo. Se você vai gastá-lo, né, no custeio das polícias, se você vai ficar construindo prédios, né, e depois não tem dinheiro para mantê-los, se você vai, de alguma maneira, aumentar a capacidade operacional, você vai investir em inteligência ou, né, somente em armamento. Gastar com polícia, com a segurança pública é básico, é gasto, você tem que ter mesmo um gasto anual. Segurança pública é caro.
As pessoas que nos assistem, que é caro gastar com polícia, é mais caro ainda gastar com o sistema prisional. Aqui em Minas, nesse momento que a gente grava o programa, está sendo realizada na Assembleia Legislativa uma audiência da Comissão de Segurança Pública, em que o presidente, o deputado Sargento Rodrigues, inclusive, faz reclamações objetivas sobre deficiências estruturais que as polícias mineiras estão enfrentando. É claro, quando você menos gasta, é óbvio que você deteriora a capacidade operacional. Isso é péssimo. Salários, né, atrasados ou defasados, viaturas estragadas, prédios. Eu tenho notícias de vários prédios das polícias civis que estão em péssimas condições. O sistema prisional de Minas está em uma deterioração física, a olhos vistos. Isso é péssimo. A herança que o governo Zema vai deixar para a segurança pública é muito ruim. Então, isso tudo complica, mas, olha bem, só gastar não adianta. O governador do Rio gasta muito com segurança pública, muito. E a segurança pública do Rio de Janeiro é a pior do Brasil. Não é porque ele conseguiu matar 120 supostos traficantes que ele resolveu o problema do Rio. O Rio de Janeiro é o estado com a pior situação de segurança pública, é o estado que mais gasta com segurança pública, gasta mal, é ineficiente, é ineficaz. Eu tenho dito, Rio de Janeiro, governo Cláudio Castro, não pode ser exemplo para Minas Gerais, não pode ser exemplo para o Brasil, é o anti-exemplo de como fazer segurança pública. Para fechar nossa conversa, uma questão rápida sobre a notícia que agitou o país aí no fim de semana, a decretação da prisão preventiva em regime fechado do ex-presidente Jair Bolsonaro após uma tentativa de violação da tornozeleira eletrônica. Percepções populares, professor Sapori, se dividiram. Uma pesquisa Quest apontou 42% contra a prisão de Bolsonaro, 35% a favor. A decisão do ministro Alexandre de Moraes cumpriu, a seu ver, os parâmetros legais esperados? Não há dúvida, ficou claro, né? Ficou evidente, ficou comprovado que ele tentou violar a tornozeleira eletrônica. Qualquer indivíduo que esteja sob monitoramento eletrônico no Brasil, qualquer crime. No Brasil hoje, inclusive, existem 120, 130 mil presos monitorados por tornozeleira. Existem mais de 100 mil. Se eles violarem, tentarem violar, imediatamente a polícia tem que ir lá e o juiz decreta a volta dele ao regime fechado. Então, foi cumprida a lei, não adianta chorar, a lei é a lei. Se a gente quer um país sério, a lei tem que ser cumprida. Muito obrigado por mais essa conversa conosco no Mundo Político. Muito obrigado, um abraço a todos e todas que nos assistiram. Eu conversei com Luiz Flávio Sapori, professor da PUC Minas, sociólogo e especialista em segurança pública. Falamos sobre os embates travados no Congresso em torno do PL antifacção e dos desafios que o avanço do crime organizado traz para governos de diferentes esferas. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.